E aí galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Sintes e estou aqui para resolver com você mais um exercício de física de vestibular. A questão que eu trago hoje é uma questão lá da UEPG sobre espelhos esféricos que nós resolveremos sem fazer nenhum cálculo. Oh, será que é possível resolver um exercício de espelhos esféricos sem fazer conta? Não só é, como nós vamos fazer. Antes de iniciarmos a leitura do texto e a resolução do exercício, eu vou pedindo para você aí não se esquecer de deixar já o seu like, muito importante, me ajuda bastante. Inscreva-se no nosso canal para receber sempre informações sobre novos vídeos que eu posto para vocês. E comente, né? Diga ali se você gostou do exercício, se não gostou, se era muito paia, o que você achou, combinado? Então acompanhe comigo aí na sua tela a leitura do exercício. Do espelho formará uma imagem maior do que a do objeto. Um pequeno objeto situado a 5 centímetros do espelho formará uma imagem maior do que a do objeto. Um pequeno objeto situado a 5 centímetros do espelho formará uma imagem virtual. Os raios luminosos que incidem no espelho, passando pelo centro de curvatura, são refletidos paralelamente ao seu eixo principal. E a afirmativa 16, um pequeno objeto situado a 20 centímetros do espelho formará uma imagem real. Então vamos juntos aí à resolução do exercício. A afirmativa 1, ela diz assim pra gente, que você tem um pequeno objeto colocado diante de um espelho de 20 centímetros, né? A 20 centímetros do espelho. Então se você lembrar lá do texto, ele falava que você tinha um espelho côncavo de raio de curvatura 20 centímetros. O espelho côncavo, quando a gente usa a mão para representar o espelho, que eu sugiro a vocês que façam isso, as costas da mão aqui, ó, ela representa para nós o espelho convexo e a conchinha da mão o espelho côncavo. Então o texto falava desse espelho côncavo aqui. Essas linhas que você pode ver aí, ó, na sua, na sua tela, esses risquinhos eles indicam a parte de dentro do espelho. Então essa região onde meu cursor está passando aí é a região dentro do espelho. Do outro lado eu tenho a parte externa, a parte refletora. Então aqui está a superfície refletora. Todo espelho côncavo, quando a gente está trabalhando com ele, nós estamos trabalhando basicamente com dois eixos, o eixo X e o eixo Y. O que nós chamamos de eixo X na matemática, na física representa o eixo principal, que é uma linha que corta o espelho num determinado ponto, chamado vértice. O espelho, então, ele fica localizado em cima do eixo Y, que para nós é o eixo secundário. Ao longo desse eixo principal, nós colocamos duas informações importantes. O centro, que tem exatamente a distância do raio de curvatura, então olha ali na tela, a distância até o vértice é o raio de curvatura, e esse raio de curvatura, o texto diz que valia 20 centímetros, e uma posição muito importante é uma posição que é a metade desse raio, que é chamado de distância focal, que é onde está o foco. Que se, nesse exemplo, né, o meu espelho ele tem um raio de curvatura de 20 centímetros, a distância focal dele é de 10 centímetros. Onde o texto falou que é para você colocar o objeto a 20 centímetros do espelho. Mas onde é 20 centímetros do espelho? É em cima do centro de curvatura. Então está aqui meu objeto. E a imagem? Sim, você falou que dava para resolver esse exercício sem fazer cálculo. Então, para poder determinar a imagem graficamente de um espelho esférico, você usa 2 dos 4 raios notáveis possíveis. A imagem ocorre no encontro de 2 raios notáveis refletidos. Qual é o primeiro raio notável? É aquele que entra paralelo ao eixo principal. E toda vez que entra paralelo, ele se reflete onde? Em cima do foco. Estão vendo ali? Então, o raio que sai do espelho, voltando, ó, esse é o raio que entra, é o raio incidente, esse aqui é o raio refletido. A imagem vai se formar no encontro desse raio refletido com algum outro raio refletido que eu possa ter.
O que eu sugiro para você é que use o raio que incide no foco. Por quê? Se o raio incide no foco, ele sai paralelo. Entende? Ó, raio incidente no foco, ele reflete paralelo. E onde está a imagem? No encontro ali dos dois raios refletidos. Então aqui está a minha imagem. Tá? Isso significa que olhando essa imagem, ela é real. Por que, que ela é real? Ela surge no encontro de duas linhas cheias, né, de raios refletidos. E outro detalhe, ela é invertida. E toda imagem invertida é real. E qual o tamanho dela? Exatamente igual ao tamanho do objeto. Fácil, né? Então, quando o texto falou ali para mim que um pequeno objeto situado a 20 centímetros do espelho formará uma imagem maior do que o objeto, é falso. A imagem tem exatamente o mesmo tamanho do objeto. Afirmativa falsa. Tranquilo? Vamos para a afirmativa 2? A afirmativa 2 diz assim, ó, um pequeno objeto situado a 5 centímetros do espelho formará uma imagem maior do que a do objeto. Vamos fazer o mesmo esquema? Então eu tenho ali o espelho, tenho o eixo principal, tenho o vértice, tenho o centro. Não esqueçam que esse centro, a distância do centro até o vértice é o raio, e o texto falou que esse raio valia 20 centímetros. A metade dessa distância é chamada de foco. Então, olha ali, ó, se o raio vale 20, a distância focal é 10. Olha o texto. Ele disse que o objeto está situado a 5 centímetros desse meu espelho. Ora, então onde está o objeto? 5 centímetros, olha ali, ó, P. O que é P? É a distância do objeto até o vértice. Está ali o meu objeto, 5 centímetros. Como que eu traço para determinar a imagem? Usamos 2 dos 4 raios notáveis. Primeiro raio entra paralelo. Onde que ele sai? Em cima do foco. Segundo raio. E o segundo raio ali, se eu usar aquele que entra a foco, vai ficar esquisito. Então eu vou usar um segundo raio notável, que é o entra-centro. Todo raio que entra centro, ele volta a centro. Tá? Que é aquele raio azul. E aí você vai observar aí que esses dois raios refletidos, eles não se encontram. E aí você vai falar, ué, mas onde estará a imagem? A imagem se forma no encontro de dois raios refletidos. Do lado de fora do espelho, onde está a linha cheia, eles não se encontram. Quando isso acontece, você vai lá e volta aqui atrás, ó, volta para cá, fazendo uma linha tracejada. Essa linha tracejada é o prolongamento do raio refletido. Então, nesse caso nosso, ó, de novo ali, essa linha tracejada é o prolongamento do raio que incidiu sobre o centro e voltou ao centro. Mas onde está o outro raio refletido? O outro raio refletido é aquele laranjinha que passou ali pelo foco. O prolongamento dele, então, formou um ponto de encontro dentro do espelho. E é aqui que vai estar a minha imagem. E qual a característica dessa imagem? Primeiro de tudo, ela é direita. Tá? Outro detalhe, ela surge no encontro de linhas tracejadas. Linhas tracejadas, imagem virtual. Portanto, essa imagem ela é virtual. Por quê? Porque ela é direita. E olha o tamanho dela, ela é maior do que o objeto. Olhando o texto, um pequeno objeto situado a 5 centímetros do espelho, formará uma imagem maior. Verdadeira afirmativa. Fácil, né, galera? Se você lembrar dos raios notáveis, você resolve isso com extrema facilidade. Olha que rapidinho. Vamos para a afirmativa 4? A afirmativa 4, ela diz aí para você o seguinte, ó: um pequeno objeto situado a 5 centímetros do espelho formará uma imagem virtual. Ora, não foi o que eu acabei de fazer no item 02? Olha lá o item 02. Eu tenho o espelho, tenho o raio, tenho o foco, tenho a distância, o objeto que está a 5 centímetros. Raio que entra paralelo sai em cima do foco, raio que entra a centro volta a centro. Fora eles não se encontram, então o prolongamento de um com o prolongamento do outro formou a minha imagem direita. E toda imagem direita, ela é virtual. E por quê? Porque ela surge no encontro dos prolongamentos dos raios refletidos, e não nos raios refletidos. Toda vez que é no prolongamento, é a linha tracejada virtual. Ora, o texto falou que o pequeno objeto situado a 5 centímetros formará uma imagem virtual.
verdadeira. Por quê? Porque aquela imagem é virtual, direita e maior. Cara, muito fácil o exercício. Babó, mamão com açúcar, melzinho na chupeta. Então, vamos para a afirmativa 08. A afirmativa 04, verdadeira, tá matado, mano. Tá matado, meu irmão. Vamos para 08. Os raios luminosos que incidem no espelho, passando pelo centro de curvatura, são refletidos paralelamente ao eixo principal. Ora, essa questão quer saber se você lembra dos raios notáveis. Vamos fazer uma revisãozinha rápida? Se eu tenho meu espelho, eixo principal, com centro, foco e vértice. Primeiro raio, entra paralelo, tá lá entrando paralelo. Onde ele sai? Sai foco. Segundo raio, ele entra foco, tá ali, entrou foco, sai como? Paralelo. Terceiro raio, entra centro, tá ali ele. Onde que ele tá? Ele volta centro. Então ele vai e volta pelo mesmo caminho. Leia a afirmativa. Os raios luminosos que incidem passando pelo centro são refletidos paralelamente ao eixo principal? Não. Todo raio que entra centro volta a centro. Afirmativa falsa. Ah, sim, não podia ser tão simples assim esse exercício. Era tão simples. Era tão simples assim, sim. Tranquilo até aqui? Vamos para a última afirmativa. A última afirmativa falava um pequeno objeto situado a 20 centímetros do espelho formará uma imagem real. Lembra da afirmativa 1? A afirmativa 1, ela dizia exatamente isso. Então tem ali, ó, o eixo principal, vértice, centro, a distância entre centro e vértice, raio, 20 centímetros, a metade do caminho, distância focal, foco, 10 centímetros. Onde está o objeto quando ele está a 20 centímetros do espelho? Em cima do centro. Raio incidente entra paralelo, sai foco. Ele entra foco, sai paralelo, onde eles se encontraram formou a imagem. E o que você tem a me dizer desta imagem? Esta imagem, ela surgiu no encontro dos raios refletidos em linha cheia. Por isso ela é virtual. E se ela é, ela é real, né? Vamos de novo, linha cheia real. Por isso ela é real. E se ela é real, obrigatoriamente ela é invertida, que é o caso dessa imagem. Toda imagem invertida é real e vice-versa. Portanto, a imagem é real, invertida e de tamanho igual. Olha o texto, um pequeno objeto situado a 20 centímetros do espelho formará uma imagem real. Portanto, afirmativa verdadeira. Nossa, como era fácil esse exercício. E aí nós fechamos a brincadeira dando gabarito, né? Quais eram as questões corretas? As afirmativas 2, a afirmativa 4 e a afirmativa 16. Espero que você tenha gostado da questão, tenha entendido bem como que fazemos uma questão de espelhos esféricos quando a gente usa a determinação geométrica da imagem. Tranquilo, pessoal? Se você gostou, deixa aí seu like, desce o dedo no like com vontade, né? Não esqueça. Inscreva-se no nosso canal para você sempre receber informações e mais detalhes de vídeos que eu posto sempre para vocês. Combinado? Um beijo enorme no seu coração e até a próxima. Um abraço, galera!